Olá, meninos e meninas! Essa vida de youtuber não é fácil, não. Seu professor aqui está gravando uns 20 vídeos para fazer um só. Hora fez um barulho, hora acontece um problema, agora passa muito do tempo e aí tem que gravar de novo. Mas vamos lá, vou tentar ser ágil. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, já para adiantar a nossa atividade de hoje. Vamos lá para o início. Do começo. Isso, ótimo. Vou deslocar aqui minha tela para ficar aqui embaixo para vocês me verem. Então, nessa semana a gente vai ter os vídeos prévios. Né? A gente não conseguiu entregar ontem porque, de fato, houve um problema aí com as gravações. Né? A próxima semana eu vou gravar no fim de semana para não ter problema. Então, hoje vocês vão acessar, vai ter uma perguntinha lá no Google Classroom para vocês escolherem qual é o tema da semana. Então, vocês vão ver esse videozinho para escolher o tema. Antes de a gente entrar nessa questão, que eu vou apresentar daqui a pouco, eu vou pagar algumas dívidas que eu, digamos, eu contraí com as turmas das aulas coletivas da semana passada. Uma delas foi referente a essa citação. A cidadania se aprende, mas, sobretudo, se conquista. Falei, olha, essa citação que é bacana para a gente usar no texto e tal. Eu não me lembrava de quem era. Então, essa frase é da Ira Brzezinski, que é uma professora da PUC Goiás. Ela é doutora em gestão educacional, é uma das referências do país de pesquisa, de estudo sobre políticas educacionais. Ela está aí pesquisando há décadas. Né? Desde a década de 80, ela está produzindo livros, artigos e resultados e apresentações sobre as políticas educacionais. Um dos livros que ela publicou é esse Sentido e Significados da Política, Ação e Liberdade, em que aparece essa citação em que a gente pode pensar que a conquista da condição de cidadania, sobretudo pela educação, que é o que a Ira Brzezinski defende. Não vou me estender muito, porque a gente tem muita coisa para ver ainda. A outra dívida em relação a essa primeira citação aí, que eu disse, eu achava que era do Martin Luther King, já tinha lido um texto que fazia essa referência. Então, o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. É aquilo que eu disse sobre os deveres de solidariedade, quando a gente fica indiferente à condição de privação de direitos do outro. Né? Eu pesquisei para saber de onde era essa citação, de fato é atribuída ao Martin Luther King, tanto em sites portugueses quanto em sites em inglês, mas não encontrei a fonte, porque normalmente essas citações do Martin Luther King foram feitas nos escritos dele ou nos discursos, né? Um dos discursos que é sim, então a gente pode utilizar porque há sites importantes como o Instituto da Cidadania aqui no Brasil faz referência a essa citação. Mas outras duas citações interessantes também, Martin Luther King, que tem alguma relação com o que a gente discutiu na semana passada e que, né, eu conheço a referência, nós conhecemos a referência, é esse: eu tenho um sonho de que ecoe a liberdade. Que é um trechozinho, né, uma frasezinha do discurso que o Luther King proferiu em 1963, lá no Lincoln Memorial, né, e que foi, né, a Have a Dream, famosíssimo, né, um dos discursos mais importantes da história, e foi importantíssimo para que os governantes estadunidenses dessem atenção às demandas da população negra. Né? Logo em seguida, houve medidas aí para promover a igualdade civil entre brancos e negros e acabar definitivamente, ou pelo menos legalmente, com a questão da segregação racial. Né? A outra citação é de 1967, do livro Chaos and Community. Não sei como é que fala em inglês, mas é Caos em Comunidade. Caos e Comunidade, que é um livro do Luther King, de 67, e também tem relação com o que a gente falou sobre exclusão, lutas sociais em busca da conquista dos direitos. Né? No fundo, uma revolta é a linguagem dos que não foram ouvidos. Então, a revolta é a maneira como aqueles que estão silenciados se utilizam para se manifestar. Né? Não vamos estender muito, porque a gente já conversou sobre isso semana passada, e há muito que a gente vê, e eu quero terminar esse vídeo em pelo menos 10 minutos. Né? Vamos lá. O próximo, eu falei que eu tinha selecionado alguns poemas, né, para a gente ler juntos do Ferreira Goulart, mas como há muita coisa para a gente ver hoje, eu tirei dos 3 poemas, eu escolhi o que eu achei mais bacana. E tem relação com a temática dessa semana e da próxima semana. Vou ler rapidinho, comentar e a gente já vai para o próximo item. Eu falo muito rápido, vocês me perguntam na aula, e realmente eu não quero fazer um vídeo muito extenso. Poema brasileiro. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem
antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é a disposição do poema. Tá um pouco complicado, né? Eu tentei manifestar isso pela leitura, vocês percebam que ele faz quebras, né, dos versos com o objetivo de dar realce a essas informações, a dar destaque. E consegue esse efeito muito bem. Algo só para comentar em relação a esse poema é o fato de a mortalidade infantil no Brasil, em todo o Brasil, inclusive no Piauí, ter diminuído, porque esse poema é de 1975, na década de 70, a mortalidade era muito alta, né? No Nordeste era 150 crianças, né, até recém-nascidas, né, até 1 ano de idade, a cada 1.000 nascidos, né? Hoje, no Piauí, são 18, né? 18 e 19. Que é um número altíssimo, considerando os padrões mundiais, que é dito pela OMS e tudo, né? No Japão e na Alemanha mesmo, claro que as comparações têm que ser feitas com as devidas ressalvas, mas lá é próximo de 1 ou 2, entre 1 e 2. Então, assim, é bem mais alto bem mais baixo que no Brasil. Então, a gente pode pensar mais também que há uma redução, claro, da década de 70 para cá, mas nós estamos aí, que são mais de 40 anos, né? E o problema persiste, né? Algo para a gente pensar. O outro ponto que eu gostaria de só complementar a informação é sobre a Constituição estadunidense. Eu comentei lá, né, que os artigos, os 7 artigos que a constituem, a Constituição que compõe a Constituição de 1787, elas são artigos basilares, ou seja, de constituição mesmo da organização do governo, né? Poder legislativo, executivo, judiciário e as funções como ele se organiza, né? 4 anos depois foi otorgada Bill of Rights, né? A Carta de Direitos, em que são estabelecidos os direitos individuais sob a mesma inspiração lá do iluminismo, do século XVIII. E aí se ressalta sobretudo a liberdade de crença, liberdade de expressão. E essas as 10 primeiras emendas aí, uns 4 anos depois. As outras 17 fizeram acréscimos aí sobre questões importantes. Eu destaquei 2, que foi o fim da escravidão em 1865 e a instituição do direito a voto sem restrição de sexo, ou seja, a ampliação aí do voto às mulheres. A única emenda que foi revogada foi a de 1919, que foi a Lei Seca, que proibiu o consumo de bebidas alcoólicas, né? E aí, acho que em 1933 que houve essa revogação da emenda anterior. Para isso, permanecem lá o que está estabelecido. Vamos seguir. Eu acho que vou ficar aí 20 minutos esse vídeo. Desculpa, eu acho que eu nem vou mandar outro vídeo, hein? Vou fazer outro vídeo mais sinteticamente, né? E esse um pouquinho mais longo. Desculpem aí, porque eu estou me organizando ainda com essa questão do tempo. Por favor, vamos até o final. Vamos lá. Nós vamos escolher para essa semana um destes temas para a aula coletiva. Vai ter lá no Google Classroom um lugar para vocês votarem. Na aula de hoje, às 19h, eu vou ver lá quantos votos há em cada tema e vou falar daquele que estiver mais votado e vou fazer isso a mesma coisa amanhã e na quinta, certo? Então aí, os 3 temas. Ruptura do contrato social pelo Estado brasileiro, quais as consequências? Fisiologia nas relações políticas no Brasil, podemos confiar nas instituições? Democracia ou plutocracia? Qual regime de poder vigora no país? Certinho? Então vamos lá. Eu trouxe alguns textozinhos, eu vou lê-los, não vou discuti-los tanto, aí vocês me perguntem na aula coletiva para o vídeo não ficar muito longo, certo? Sobre o primeiro tema, eu trouxe essa chargezinha aí do Angeli, que é da década de 80, por isso que Goiás e Tocantins ainda assim, antes da divisão, né, no finalzinho da década de 80 ali, Tocantins e Goiás, mas ali apresenta um cenário que a gente provavelmente tem alguma familiaridade, essa questão do suborno, tráfico de influência, abuso de autoridade, pagamento de propina, prevaricação, coação, uso da violência, contrabando, associação criminosa, né? E aí que a gente sempre fala da corrupção no país, né? A gente vai pensar um pouquinho, vamos pensar criticamente em relação a esse aspecto, se de fato, como é que é essa questão da corrupção, certo? E aí para pensar no contrato social, eu trouxe 2 dos mais importantes contratualistas para a gente pensar junto com eles. O primeiro deles é o Hobbes, né? Escreve lá no Leviatã. O Hobbes é o primeiro ali contratualista, assim, publica em 1651, este livro aí,
tem um subtítulo lá, mas o mais importante, ele chama o estado de Leviatã, né, que é uma das figuras das denominações do diabo, né? Que é essa figura do mal que usa da coerção para evitar que os indivíduos entrem em guerra, né? A guerra de todos contra todos, né? Que é a expressão utilizada pelo próprio Hobbes. Eu vou ler o trecho, não vou entrar muito em detalhes, que na aula coletiva vocês me perguntam, tá? Eu comento também um pouquinho mais. A única maneira de instituir um poder comum, capaz de defender os indivíduos das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns contra os outros, né, da guerra, né, uns contra os outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, finalmente, né? É conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. Todos submetendo, assim, suas vontades à vontade do representante, palavra importante, e suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, uma só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. Então se estabelece um pacto entre os homens de transferir a sua vontade, o seu poder de decisão a uma assembleia, um homem, uma assembleia de homens, que vão aí poder usar da coerção, né, de um poder instituído para evitar que os homens se destruam, né? Então, isso aí é uma definição do Hobbes. Agora vamos lá para o Locke, que fala sobre isso na obra Dois Tratados sobre o Governo, em 1689, alguns anos depois da obra do... 3 décadas depois, mais ou menos, quase 4 décadas depois da obra do Hobbes. Vou ler também rapidamente, porque ainda tem mais uma coisinha dos próximos tempos. Desculpe aí, gente. O vídeo, tentei diminuir ao máximo o vídeo. Mas, por favor, assistam até o final. Se o homem no estado de natureza é tão livre, dono e senhor de sua própria pessoa e de suas posses, e ninguém está sujeito, por que abriria mão dessa liberdade, porque abdicaria ao seu império para se sujeitar ao domínio e controle de outro poder? A resposta óbvia é que, embora o estado de natureza livre tais direitos, sua fruição é muito incerta e constantemente sujeita a invasões, porque, sendo os outros tão reis quanto ele, todos iguais a ele, e na sua maioria pouco observadores da equidade, da justiça, o desfrute da propriedade que possui nessa condição é muito inseguro e arriscado. Tais circunstâncias forçam o homem a abandonar uma condição que, embora livre, atemoriza e é cheia de perigos constantes. Todavia, quando os homens constituem sociedade, abandonando a igualdade, a liberdade e o poder executivo do estado de natureza aos cuidados da comunidade, para que disponha deles por meio do poder legislativo de acordo com a necessidade do bem dela mesma, fazendo cada um com a intenção de melhor preservar a si próprio, a sua liberdade e a sua propriedade. A relação aqui é mesmo no estado de natureza, há uma incerteza, há uma insegurança. Então você se submete a essa instância, a essa entidade social, sociedade política, né, ao governo, né, a esse governo, justamente para que ele garanta que todos usufruam dessa liberdade sem um invadir o espaço do outro, né? Então vamos lá. De forma simples. Vamos lá que temos mais uma coisinha. O segundo tema, temos essa charge aí, eu voltei de acordo com a minha consciência. Olha o que está na consciência dele. Fisiologia das relações políticas no Brasil. Podemos confiar nas relações? Nas instituições, aliás? É o que a gente precisa. Podemos. Vamos pensar aí nessa relação. Aí tem esse poeminha aí do Francisco Alvim, que é um poeta ainda vivo, né? Ele gosta desses poemas pílulas, né? Esses poemas bem curtinhos. Aí, como tinha muita coisa, eu trouxe esse poeminha. Disseram na Câmara: quem não estiver seriamente preocupado e perplexo, não está bem informado. E aí, pensem aí para a gente conversar mais tarde sobre o que esse poema significa. E aí, a definição de fisiologismo, do Bacurelo Nogueira, do Dicionário de Políticas Públicas. A troca de favores, o emprego desabusado dos recursos de poder fornecidos pela ocupação de determinadas posições da estrutura política e administrativa do Estado, favorecimento de amigos, parentes e correligionários, são ações tipicamente associadas ao fisiologismo, que nessa medida aproxima-se bastante do conceito de clientelismo. Outro termo aí que a gente pode lembrar. Porém, enquanto as práticas clientelistas estão usualmente referidas à esfera da intermediação de interesse e ao jogo eleitoral, né, lá as induções lá para
conseguir votos, o fisiologismo mostra desprovido de outros objetivos que não a extração de vantagens e benefícios. Não por acaso, partidos fisiológicos, um adjetivo que a gente pode utilizar, são aqueles que tendem a apoiar governos pela mera possibilidade de acessarem com maior facilidade cargos e verbas públicas. Por essa via, o fisiologismo invade o terreno das políticas públicas, prejudicando-as, seja pelo uso indevido, pela imperícia no manuseio dos fundos públicos, seja pela elevação de seus custos, o que ocorre graças à reiteração de nomeações necessárias, tráfico de influência, fraudes licitatórias, nepotismo, nomeações artificiais e um sem número de outras práticas não idôneas. Então, aqui só trouxe mais informações para a gente pensar para o tema. Prometo que eu termino o vídeo em 20 minutos, certo? Vamos lá. Próximo tema. Democracia ou plutocracia? Qual regime de poder vigora no país? Aí temos essa chavezinha aí, né? Que temos um senhorzinho ali, um cartola ali, levando dinheiro e uma pancada de gente, né? Um bando de gente nesse trampolim do medo aí, né? Trampolim diante do abismo, um abismo social. Vamos lá. E aí eu trouxe aqui alguns trechozinhos de uma entrevista com o sociólogo Raimundo Faoro, que vocês conhecem lá pela expressão, né? Porque ele tem um livro famoso da década de 50, que são os donos do poder. Eu não trouxe os donos do poder, trouxe esse que chama Democracia Traída. E aí tem o entrevistador, depois eu esqueci de anotar o entrevistador, vocês perguntam na aula lá, qual é o entrevistador. Quando falo em elite, o senhor não se refere a uns poucos? Eu me refiro à classe dirigente, a todas aquelas pessoas que possibilitaram a essa classe dirigente conduzir os negócios públicos. O senhor não considera a possibilidade de que essa elite reutilize velhas armas, os velhos mecanismos que ela sempre usou para compor as coisas e empurrar os problemas com a barriga? É claro que vai acontecer isso. Talvez por muitos anos. Estamos cansados de ver as conciliações. Mas, em um certo momento, a chamada modernização virá. Se vier, destruindo esse tipo de elite. No momento em que ela não conseguir mais fazer isso, é que se terá a possibilidade de produzir realmente uma autêntica modernização. A mesma que se deu, por exemplo, na Alemanha e no Japão. Nem o Japão, nem a Alemanha conseguiram se modernizar nessa base elitista. Só se modernizaram quando destruíram essa elite. Aí tem mais uma perguntinha aí. Olha, são questões de destruir a elite. Pensem aí sobre isso, né, em relação à democracia e plutocracia. Como é que a gente vai fazer aí? Como é que se destrói essa elite sem um remédio clássico aplicado no Japão e na Alemanha? Quer dizer, a guerra. Criando a cidadania, responde o Raimundo Faoro. Como é que acontece essa revolução? Talvez a única do século XX que a gente não percebe. Como é que a Itália deixou de ser uma Itália retrógrada? Como é que a Alemanha perdeu aquele laço terrível que vinha desde a reforma? Como é que o Japão saiu do feudalismo? Tudo aconteceu na última guerra. Foi exatamente no momento em que essa elite que jogou na guerra perdeu. Aqui no Brasil, a questão é mais complexa, porque a elite não perdeu, mas ela está embaraçando o desenvolvimento do país porque não quer o desenvolvimento. Quando o cidadão estiver consciente de que o problema é dele, de que alguma coisa o está embaraçando, esse é o momento em que ele vai anular a elite, já que ele não pode fazer uma guerra civil. E aí? Vamos pensar sobre essas questões aí? E a última citação é do Winston Churchill, que é um estadista britânico, em um discurso na Câmara dos Comuns, lá do Parlamento Britânico. Foi em 1947. Vou falar só a citação para a gente pensar sobre democracia e a plutocracia. Certo? E vocês me perguntem tudo que tiverem dúvida, caso escolham esse tema. Muitas formas de governo foram tentadas e serão tentadas neste mundo de pecado e aflição. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou onisciente. De fato, já foi dito que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas de tempos em tempos. Então, assim, se a gente pensar nessa citação, aí a gente consegue perceber que democracia, por pior que seja, ela ainda é melhor. Né? Mas vamos ponderar aí sobre essa relação no Brasil e ver qual o regime de poder que vigora no país. Certinho? Desculpe aí, gente, eu queria fazer um vídeo mais curto. Tentei reduzir ao máximo, estava dando 25, 30 minutos e agora falei bem rapidinho para a gente conseguir encerrar em 20 minutos. Por favor, assistam. Agradeço vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Voltem lá, escolham o tema para a gente discutir nas aulas coletivas. Certinho? Um abraço do professor Oliver de longe. Cuidem-se. Cuidem-se aí, sigam todas as orientações aí. Lavem bem as mãos e fiquem em casa. Para a gente não incentivar ou aumentar aí a disseminação do Covid-19. Então, até mais tarde para os meninos que vão assistir a aula hoje. Até amanhã, até quinta-feira. Um abração. Vou encerrar aqui o compartilhamento de tela e